E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Brainstorm Tutoriais. Eu sou o Matheus Ferreira e hoje um tutorial de After Effects, onde eu vou mostrar pra vocês como criar essa Lower Third que eu utilizava no Tips and Tricks lá na nossa última temporada de número 2, tá ok? E vamos começar. Aqui eu tenho essa composição onde eu coloquei este vídeo só pra mostrar pra vocês como que ela é. Vou dar um play aqui, ó. Viram só? O texto aparece aqui, ficam rodando essas partículas no fundo. Vou falar pra vocês que a parte mais difícil é a gente animar a barrinha. As partículas e o texto é simples demais, beleza? Vamos lá, vou criar uma nova composição aqui. Tamanho 1080p, duração de 6 segundos, que é a mesma duração desta barrinha aqui. A gente tem 1 segundo de entrada, 1 segundo de saída e o texto fica aparecendo ali por 4 segundos. Você pode fazer uma barrinha mais longa se você quiser, aí fica a seu critério, tá certo? Vou dar o nome aqui da nossa composição, ok. Vamos começar criando a base ali para o texto aparecer. Como foi que eu fiz? Vou selecionar aqui a Pen Tool, que é a ferramentinha de caneta aqui do After. O meu fill, eu vou colocar, deixa eu selecionar uma cor aqui, eu vou colocar a cor vermelha, que também é a cor que estava de fundo ali para aquela nossa. E você vai desenhar a sua barrinha. Eu simplesmente fiz isso, eu desenhei a minha barrinha aqui, ó. Deixa eu deixar ela vir pra cá. Não tem problema nenhum se ficar torto, a gente fala que isso aqui é o estilo da barrinha, tá certo? Isso aí você tem que ter em mente qual que vai ser o tamanho do texto aí que você vai colocar. No meu caso, o meu nome não é tão grande assim, Matheus Ferreira, cabe aqui tranquilo. E pense também no tamanho que o seu texto vai ficar aqui dentro, tá certo? Aqui vai caber o meu texto tranquilamente. Aí pra gente criar esse detalhezinho branco aqui, o que eu fiz? Eu dei um Ctrl D aqui nesse meu Shape Layer, Ctrl D, e aí você pressiona as teclas Ctrl Alt Home aí no seu teclado, que é justamente para você mover o ponto âncora aqui pro centro desse seu retângulo. E aí nesse Shape 1 ainda selecionado, a gente pressiona a letra R e coloca a rotação em 0,2. Na verdade, menos 0,2, perdão. E aí, ó, você vê que o detalhe vai aparecendo. Você pode descer um pouquinho essa barrinha se você quiser. E aí ele fica exatamente com esse detalhe que você tá vendo aqui. Aí agora a gente precisa fazer aquela separaçãozinha aqui, né? Que a gente tem dois, como que eu posso dizer, dois pedacinhos aqui do Lower Third e depois ele completo, né? Pra gente fazer isso, nós selecionamos esses dois Shape Layers aqui. Botão direito, Pre-Compose. Vamos colocar aqui como barrinha completa. E aí agora a gente tem uma pré-composição com essa barrinha. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos dar 2 Ctrl D aqui pra gente ter 3 barrinhas iguais aqui. E aí o que a gente vai fazer agora? Com a ferramenta Pen Tool selecionada e com a nossa camada, que é a nossa composição selecionada também, vou dar um pouquinho de zoom aqui, aí, beleza. E agora voltando aqui com a minha ferramenta Pen Tool, eu vou fazer uma seleção aqui de forma a deixar apenas esse primeiro pedacinho aparecendo, assim como tá lá no nosso Lower Third aqui, ó. Você vê aí o tamanho que você quer deixar, eu vou deixar desse tamanho aqui mesmo, ok? E aí agora a gente vai dar um Ctrl D, pressione a letra M aí com a sua camada de número 1 selecionada. Aqui nessa primeira máscara a gente clica em Subtract. Desselecionamos essa primeira máscara, com a Pen Tool ainda selecionada, a gente desenha outro retângulo aqui, pra gente fazer aquele outro recorte do outro pedacinho da barra. Opa, eu criei uma Shape Layer aqui, ó. Tem que ter certeza que está selecionado aí a composição da barrinha completa de número 1. Olha só, vou desenhar aqui outra máscara. Ficou um pouquinho torto. Deixa eu desativar a visibilidade da layer de baixo. E essa máscara de número 2 a gente muda para Intersect. E aí a gente tem esses dois pedacinhos de barra aqui. Agora, nós vamos dar outro Ctrl D. Nessa camada de número 1, a gente pressiona a tecla M e mudamos a máscara 2 para Subtract. E agora, a gente, com ela selecionada ainda, a gente volta aqui na ferramenta de desenho com a caneta e selecionamos o resto aqui da nossa barrinha, deixando sempre esse pequeno intervalo aqui entre uma máscara e outra. A gente faz uma seleção aqui em volta dela. E aí, na máscara de número 3, você seleciona Intersect também. E aí a gente tem tudo separado agora. A barrinha maior, primeiro pedacinho, segundo pedacinho. Agora o que a gente tem que fazer? Vamos começar ajustando os pontos âncoras antes da gente fazer a animação. E aí o que vocês vão fazer? Com essa camada de número 3 selecionado, você pressiona Ctrl Alt Home.
e aí a gente ajusta o ponto âncora no centro aqui da nossa camada. Já na camada 2 a gente não vai conseguir isso, a gente vai ter que usar aqui a ferramenta Pan Behind para a gente arrastar esse ponto âncora até mais ou menos ali no centro do nosso pedacinho aqui que a gente tinha selecionado, desse retângulo. E aqui na barrinha de número 1 a gente vai colocar o ponto âncora aqui no final dela, no centro verticalmente, mas no fim dela, exatamente aqui onde vocês estão vendo que eu estou posicionando. Porque a gente vai fazer ela se expandir a partir daqui usando o parâmetro de escala. Vamos criar essa animação agora? Vamos lá, começando animando esses dois primeiros retângulos aqui. A gente vê que a animação deles é um crescimento a partir do centro. Para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Selecione as duas camadas primeiro. E aí você pressiona a tecla S aí no seu teclado. Ativa a animação da escala. Avança 7 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cria outro keyframe. Volta 3 frames. 1, 2, 3. Cria mais um keyframe. E a gente vai fazer o seguinte. Aqui nesse primeiro keyframe, nas duas barrinhas, a gente vai colocar 0%. Aqui, nesse penúltimo keyframe, perdão, a gente coloca 110%. E aí, selecionamos todos os keyframes, pressionamos F9 para deixar a animação mais suave, e nós teremos o seguinte. Viu só? Só que vocês vejam que a animação delas está sincronizada, né? Então, para a gente modificar isso, a gente arrasta um pouquinho mais para frente essa barrinha, uns 3 frames, e aí uma aparece depois da outra. E agora cabe a gente animar a escala da barra maior. A gente faz isso arrastando aqui a barra primeiro até a metade mais ou menos aqui da animação da camada de número 2. Pressionamos a tecla S da escala, criamos aqui um keyframe, avançamos 10 frames, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estou fazendo isso usando as teclas Ctrl e a setinha para a direita. Criamos um novo keyframe, voltamos 3 frames, 1, 2, 3, criamos outro keyframe. Aí o que a gente vai fazer? Vamos selecionar esses 3 keyframes, desativar aqui a opção Constraint Proportions, para a gente poder modificar as proporções aqui da nossa barrinha livremente. E aí o que a gente vai fazer? Aqui nesse primeiro keyframe a gente vai colocar essa proporção da esquerda em 0. E aí a barrinha vai animar dessa forma que você está vendo ali, ó. E aqui nesse penúltimo keyframe a gente coloca 110. E ela vai e volta. Selecionamos os keyframes, F9 para suavizar. E aí, olha só. A animação da barrinha é praticamente pronta. Agora vamos colocar o nosso texto aqui, né? Vou colocar meu nome Matheus Ferreira mesmo. Posicionar meu texto aqui dentro da barrinha. E aí a animação de entrada desse texto foi da seguinte forma. Depois que a gente começa aqui, vamos arrastar a camada até esse penúltimo keyframe aqui da barrinha completa. E a gente começa a animação. Vamos vir até Effect, Transition, Venetian Blinds. Coloque a direção aí em 45 graus e o Transition Completion em 100%. Crie aí a animação do Transition Completion, clicando aí no cronômetrozinho. Avance até 1 segundo e coloque o Transition completo em 0. Transition Completion, olha só, confundindo inglês com português. E aí a gente tem isso daqui. Viu só? Bem parecido aí com o que a gente tem ali na original. E aí agora falta pra gente adicionar as partículas nesse fundo, né? Simples. Crie aí um novo sólido. Pode ser da cor que você quiser, eu vou colocar o sólido preto. Arraste ele aí pro seu fundo, pro final, né, da sua composição. Em Effect, você vem até Simulation, Particle World. E aí o que você vai fazer? As mesmas alterações que a gente fez para criar a intro do Chips, que no caso foram as seguintes. Em Grids and Guides, você desativa todas essas opções aí de aparecer esses grids aqui, que pra gente não vai fazer a menor diferença. Beleza. Agora você vem até Particle, seleciona o Particle Type em Tetrahedron, mude a cor aqui do amarelo para o branco quase total e o vermelho para um branco mais voltado para o cinza. E aí você tem aquilo que você está vendo ali na tela neste momento. Só que tem muita partícula. Vamos diminuir o Birth Rate para 1. E vamos mudar aqui em Physics algumas opções, alguns parâmetros.
Em Animation, a gente vai colocar Viscose. Colocamos a gravidade em 0. E aí a gente tem ali os nossos, as nossas partículas vindo do centro. A velocidade em 0,5. Para ele ficar mais lento, né? E aí a resistência em 0,5 também. Ele fica um pouco mais lento. Agora a gente vai mudar o Producer aqui em cima. Em Radius você aumenta esse valor para mais ou menos 0,25, acho que não, 0,35. E o Radius Y você vai mudar para 0,15. E o Radius Z você pode colocar 0,5. Agora a gente vai pegar esse sólido aqui, ó, seleciona o sólido, porque nós já fizemos as alterações aqui nas partículas, se bem que eu acho que ainda tem muita partícula. Vamos colocar o birth rate em 0,5. Beleza. Aí a gente arrasta esse sólido para cá. Agora o que a gente vai precisar fazer é pré-compor isso daqui, essa camada preta. Vamos vir até ela, botão direito, pré-compose, vamos colocar aqui partículas. Move all attributes into new composition, tá ok? Marque isso aí e dá um ok. E agora a gente vai selecionar aqui a ferramenta de criação de elipses, com as partículas selecionadas aqui embaixo. E vamos desenhar uma elipse aqui para ser a nossa máscara. Vou modificar aqui um pouquinho essa elipse, vou dar um duplo clique aqui. Vou arrastar ela um pouquinho mais para baixo aqui para a gente criar apenas essa seleção em volta do nosso lower third. Aqui na máscara a gente muda o feather para algo aí em torno de 100 pixels. Tá aí, ó. E aí a gente tem isso que vocês estão vendo agora. E tá aí mais ou menos isso que eu tinha feito para criar esse lower third. Criamos aí a animação de entrada. E agora para a gente criar a saída disso tudo, aqui a gente vai começar a nossa animação aos 5 segundos. E a gente seleciona aqui as partículas primeiro, pressiona a letra T para a gente criar a animação de opacidade. Anima e opacidade, cria um keyframe, aqui nos 5 segundos começa em 100%. Aos 6 segundos você joga 0%. E aí as partículas vão sumir. E agora para animar esses parâmetros ao contrário é muito simples. Começando aqui com a nossa barrinha maior, começando com o nosso texto, na verdade. Pressione aí a tecla U para aparecer os parâmetros que a gente animou, que no caso é o do Venetian Blinds. Selecione aí os keyframes, dê um Ctrl C neles, posicione aí a sua agulha de reprodução aos 5 segundos e dê um Ctrl V neles. Botão direito neles, Keyframe Assistant, Time Reverse Keyframes. E aí a gente tem a entrada do texto e a saída do texto com a mesma animação. O mesmo a gente vai fazer aqui para a barrinha, só que a barrinha a gente vai copiar esses keyframes, Ctrl C, coloca aqui quando o texto estiver saindo, aqui ó, no último keyframe dele, Ctrl V, botão direito neles, Keyframe Assistant, Time Reverse. Mesma coisa aqui na barrinha completa de número 2. Ctrl C, coloca aqui no keyframe, no segundo keyframe que a gente tem aqui ó, nessa última animação, Ctrl V aqui na barrinha de número 3, botão direito, Assistant, Time Reverse. Mesma coisa aqui no final, Ctrl C, coloca aqui, Ctrl V, Assistant, Time Reverse. E aí, pressionar a tecla 0 para dar um pré-render bacana para vocês e a gente consegue visualizar aí o nosso lower third do Tips and Tricks segunda temporada. Bacana demais e simples demais, não é mesmo? Pois é, galera. E agora para vocês renderizarem isso é simples. Cliquem aqui nesse botãozinho para ver se a gente tem transparência no nosso fundo. Se vocês estiverem visualizando aí esse fundo com o xadrezinho, significa que vocês têm transparência. Aí você pode vir até File, Export, Add to Render Queue. Você seleciona aqui ó, o Output Module, clica nele, seleciona o formato AVI, vem aqui em Format Options, seleciona o Video Codec None, dá um OK. Aqui em Channels, RGB mais Alpha, ok? E aí você dá um OK e vai exportar o seu arquivo em AVI. E quando você importar ele lá no Premiere ou no seu Sony Vegas, ele vai estar com um fundo transparente sem problema nenhum, tá certo? Bom galera, nosso tempo tá acabando, mas esse era o tutorial que eu queria passar pra vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam do like e do favorito, e se vocês quiserem continuar aprendendo coisas sobre o Tips and Tricks, tem aí como fazer a intro do Tips aqui dentro do After, e também tem os vídeos do Tips and Tricks pra você assistir e matar aquela saudade enquanto a gente não volta, beleza? Eu vou ficando por aqui galera, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!